Nessa outra página 98, a gente assemelha-se com o mecanismo de defesa ao baço à linfa também, né? A linfa ela é um fluido esbranquiçado, né? Ela é assemelhante, assim, se assemelha um pouco ao fluido sanguíneo. Observe só que ela promove drenagem no nosso organismo. Elas também reintegram, né, as proteínas no sangue. E ela também faz um processo de defesa, de defender o nosso organismo com relação a agressores externos, entre eles vírus e bactérias. É importantíssimo essa relação com o conhecimento do nosso corpo para você, garotinho aí, identificar que ele dá sinais. Por exemplo, a febre é um sinal que algo está errado no seu organismo. Por exemplo, na garganta, quando você está com inflamação dessa parte do nosso corpo que a gente utiliza constantemente para se alimentar, para falar, para cantar, assoviar e assim por diante. As cordas vocálicas elas se movimentam. E quando você tem uma inflamação na garganta, incomoda bastante. E ao observar sua mãe, ela sempre tem um determinado cuidado quando você está com a garganta inflamada. A minha fazia isso. Ela olhava logo de lado se eu estava com as glândulas, né, inchadas. Então, esse inchaço era um indicativo que algo estava errado no meu organismo. No caso, uma inflamação de garganta. Você já observou que o médico manda muito você abrir a boca e olhar lá, né, na parte bem exterior. Os grânulos que estão relacionados aqui, que a gente chama de glândulas do pescoço, elas apresentam-se em determinadas fases da nossa vida. Uma delas é quando a gente está com a garganta inflamada. Você observa logo que no lado da garganta, você percebe uma dor diferente e um inchaço. O que é isso? Isso está indicando que algo está errado no seu organismo e que tem uma certa infecção que precisa de tratamento. Veja só, os tratamentos externos que a gente utiliza, antibióticos entre outros, eles são importantes porque eles vão combater e ajudar o nosso organismo a se defender. Naturalmente ele tem esse processo, mas é mais lento e gradativo. Os remédios, os xaropes, né, os antibióticos para infecções, se for bacteriana, viral, tudinho, eles vão fazer o processo de aceleramento desse combate. E junto com esses órgãos, a linfa, o baço e os outros mecanismos de defesa, as vacinas que você tomou ao longo de sua vida, o leite materno, que são fatores internos e externos que você foi adquirindo ao longo do seu cotidiano, ao longo da sua existência, eles são importantíssimos para a defesa desse corpo. Então, nosso corpo ele tem mecanismos de defesas natos e inatos. Observe bem que a linfa ela tem esse processo de promover drenagem, de reintegrar no nosso organismo a parte da proteína do sangue, porque você se alimenta de proteína, você come carne, você come ovos, você come leite, os derivados de proteínas que estão na nossa mesa. Então, esse sistema linfático ele faz o processo, né, dessa síntese, de reintegrar ao sangue esse importante mecanismo, que é o mecanismo de defesa. Quando você analisar que ele também defende a gente de fatores internos, como as viroses, como as doenças bacterianas. Então, o sistema linfático do nosso organismo, os leucócitos, eles têm uma importância fundamental para a nossa defesa nata, de contribuinte para que nós chegamos a uma vida mais saudável, né? Porque se eu protejo o meu organismo, não levando à boca alimentos sujos, lavando minha mão constantemente, né? Fazendo o processo de higienização, o organismo também faz esse processo de defesa, caso haja algo errado. Então, se eu falhei aqui na determinada parte da higiene, um exemplo, né? Levei uma topada, não limpei ali, não tratei direitinho, vai infeccionar. Aí, o meu organismo ele vai reagir para combater aquela infecção. Deu para você entender essa relação.
isso no nosso dia a dia, né? No jogo de bola, na passagem do arame, né? Na brincadeira ali com a chimbra, com a bola de gude, né? Ali no chão, machuquei o dedo. E quando eu observar que eu não tratei, não cuidei ali da higiene, vai inflamar e esse processo vai ficar para o meu organismo, né? O meu organismo vai trabalhar em defesa daquilo. Né? Os fatores externos, como os remédios utilizados, né? Os babastenões da vida que nossas avós colocam ali, que arde bastante num ferimento, para cicatrizar e não infeccionar, também contribui. Então, os fatores internos e os fatores externos de defesa do nosso organismo, eles existem e devem ser um pouco analisados com carinho, com o estudante, iniciante aí do 5º ano, do 6º ano, ele vai analisar esse processo a partir do momento que ele faz essa leitura, né? Quando você identifica-se com uma febre, lembrando, é algo errado no seu organismo e precisa de uma atenção maior.